Graça e paz, meus irmãos. Como é bom mais uma vez estar na casa do nosso Deus. Nesta noite, assim como foi falado, estamos com a responsabilidade de trazer a mensagem desta noite e convido você, mesmo sentado reverentemente, a abrirem as suas Bíblias, carta aos Hebreus, capítulo 1, verso de 1 a 3. Hebreus, capítulo 1, verso de 1 a 3. Todos acharam? Com um amém bem fraco, né? Então tem alguém procurando ainda, né? Hebreus, capítulo 1. Todos acharam? Amém? Amém. Acompanhe a leitura da palavra de Deus na sua Bíblia. Assim diz o Senhor: Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Convido você mais uma vez a fechar os seus olhos, mais uma palavra de oração. Seu Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra que nós temos diante de nós, a qual nós acabamos de ler a porção dela. Rogamos a ação do teu Santo Espírito, ó Deus, sobre as nossas vidas, fazendo com que ele possa pegar a tua palavra e aplicar aos nossos corações. Que nesta noite nós possamos, ó Deus, ser alimentados pela tua palavra. Não leve em conta a limitação do teu servo. Olha para a tua igreja, alimenta o teu povo. Me alimenta nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse primeiro verso e parte do segundo verso, nós trabalhamos no domingo pela manhã, mas nós iremos falar, dar uma recapitulação e trabalhar também esse primeiro verso e a parte A do segundo verso, mas o nosso foco estará na parte B e no verso 3. E nós intitulamos a mensagem desta noite com o seguinte tema: as 7 grandes glórias de Cristo. E nós iremos ver essas 7 grandes glórias de Cristo, assim o Senhor possa nos abençoar nesta noite. Que se encontra, como falei, na parte B e C do verso 2 e em todo o verso 3. Meus irmãos, esses 2 primeiros versos que nós lemos, ele apresentam a declaração sobre o Deus que fala com suas criaturas, o Deus que fala com os seres humanos. Essas declarações iniciais sobre Deus, ela constituem a base para toda a argumentação do autor desta carta. O que o Espírito Santo quer mostrar a nós nessa noite, aqui nestes versos que nós lemos, especificamente neste primeiro verso, é o significado real da pessoa do mistério de Jesus Cristo. Ou seja, Deus que várias vezes e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou-nos pelo seu Filho. E ele vai mostrar o autor a pessoa e o mistério de Jesus Cristo nessas 7 glórias. E nós vemos nesse primeiro verso que Deus, ele se relaciona com a sua criatura. Deus, ele fala com a sua criatura. E a ideia básica da carta afirma que só Jesus Cristo traz para os homens a revelação plena de Deus. E que só Cristo capacita para entrar na própria presença de Deus. Só através de Cristo, e nós vamos ver isso mais à frente,
é que é capaz de eu me apresentar diante de Deus. É por meio de Cristo que eu me achego a Deus. O escritor começa aqui opondo a figura de Jesus a dos profetas que o precederam. Em Jesus, Deus tinha entrado na humanidade e a eternidade tinha invadido o tempo. Então veja que no primeiro verso ele diz que Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou-nos pelo seu Filho. E ele continua a falar conosco nesses dias por meio da sua palavra. O autor prefere começar comparando Jesus com os profetas, porque sempre se creu que os profetas estavam no segredo de Deus. Veja o que diz Amós 3, capítulo 3, verso 7. O Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E é interessante que um filósofo chamado Filo diz a respeito, acerca dos profetas. Veja o que ele diz. Os profetas são intérpretes de Deus, que os usa como instrumentos para revelar aos homens o que quer. Então, os profetas são instrumentos de Deus para revelar aos homens aquilo que Deus quer falar para cada um de nós. Deus não poderia revelar mais do que os homens pudessem entender. Então, a revelação de Deus vem através de mentes e corações humana. Deus usa os homens, os profetas, usou os profetas para falar ao seu povo. E nesses últimos dias, onde o escritor das cartas dos Hebreus fala, usou o seu filho para falar à sua igreja. E hoje ele usa a sua palavra para falar aos nossos corações. E isso é exatamente o que via o autor de Hebreus. Diz que a revelação de Deus, a verdade de Deus, veio muitas vezes e de muitas maneiras. E aqui nós podemos extrair dois pensamentos. O primeiro, a revelação dos profetas tinha uma variedade tão grande que fazia dela algo tremendo. Em cada época em que esses profetas agiam, eles adaptavam a mensagem às circunstâncias, à realidade daqueles dias, fazendo ressaltar aquelas características da verdade que resultava essencial para os homens aos quais eles falavam. Ele usava as circunstâncias dos dias, os dias aos quais eles falavam, e as características das verdades que ele falava, ressaltava, era essencial para os homens aos quais eles falavam. Nunca, meus irmãos, se tratava de algo parado, algo estático, passado de moda, algo que não possuía relevância ou era incompreensível. Sempre era algo adequado às necessidades de cada época. Aquilo que os profetas falavam era aquilo que os homens precisavam ouvir em cada época que Deus levantava os profetas. E o segundo pensamento, a segunda instrução que nós podemos tirar desse primeiro verso, é que, ao mesmo tempo, essa revelação era fragmentária e devia apresentar-se em forma tal que pudesse ser entendida, apesar das limitações da época. Era uma revelação fragmentária. Não era completa. Uma das coisas mais interessantes é ver como várias vezes os profetas se caracterizavam por uma ideia determinada. O que isso quer dizer, Jacques? Veja, por exemplo, Amós. Amós é um clamor pela justiça social. Outro exemplo que nós podemos ver é Isaías, que compreendeu a santidade de Deus. O outro Oséias, por exemplo, por causa de sua própria amarga experiência caseira, descobriu a maravilha do amor de Deus, o amor de Deus que perdoa. Então, cada profeta, a partir da sua experiência, a experiência de vida e a experiência de Israel, capta e expressa um fragmento, uma parte da verdade de Deus. Lembre que a revelação de Deus, ela foi dada progressivamente. Não foi dada de uma vez. Foi aos poucos.
Deus foi se revelando com o passar do tempo ao seu povo. Por isso, é uma mensagem fragmentada. Nenhum profeta tinha captado todo o círculo completo da verdade de Deus. Mas outra coisa acontecia com Jesus. Jesus não era uma parte da verdade, ou Jesus não é uma parte da verdade. Jesus era a verdade inteira encarnada, ele é, na realidade, a verdade inteira. Não era uma revelação fragmentada de Deus, ou fragmentária de Deus, mas sim uma revelação completa. Em Jesus, Deus não mostrava alguma característica de sua verdade. Revelava-se ele próprio plenamente aos homens. O verso 2 diz: nesses últimos dias falou-nos pelo seu Filho. Deus falou aos homens através de Jesus Cristo. Além disso, os profetas tinham usado vários métodos, por exemplo, o discurso. Quando este discurso ele falhava, recorriam à ação dramática, onde nós podemos ver em 1 Reis, capítulo 11, 1 Reis, capítulo 11, verso 29 a verso 32, que diz assim, 1 Reis 11, 29. E sucedeu naquele tempo, quando Jeroboão saiu de Jerusalém, que o profeta Aías, o silonita, encontrou-lhe no caminho, e ele havia se vestido com uma vestimenta nova, e os dois estavam a sós no campo. E Aías tomou a vestimenta nova que estava sobre ele, e a rasgou em 12 pedaços. E ele disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e darei 10 tribos para ti. E o verso 32 diz: mas ele terá uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que tenho escolhido de todas as tribos de Israel. Então, quando o discurso falava, os profetas recorriam à ação dramática. Nós acabamos de ler que ele rasgou as vestes em 12 pedaços, mostrando que Israel iria ser dividida. E como nós conhecemos a história, de fato, ela foi dividida. Nós podemos ver também em Jeremias, capítulo 13, verso de 1 a 9, em Jeremias 27, de 1 a 7, Ezequiel 4, de 1 a 3, e Ezequiel 5, de 1 a 14. Meus irmãos, os profetas tinham tido que usar métodos humanos para transmitir uma parte da verdade de Deus. Também isto era distinto no caso de Jesus. Jesus revelou a Deus, sendo ele mesmo Deus. O que não mostra como Deus de fato é. A revelação dos profetas foi grande e múltiplas, mas foi uma revelação fragmentada e oferecida através de métodos que podiam achar para fazê-la efetiva. Então, os profetas usavam métodos para fazer com que a mensagem de Deus fosse entendida, que o povo conseguisse entender. Mas a revelação de Deus em Jesus é uma revelação completa e estava apresentada em Jesus mesmo. Em outras palavras, os profetas eram os amigos de Deus, mas Jesus ele é o filho de Deus. Os profetas eles captaram parte da mente de Deus, mas Jesus era a própria mente de Deus. Os filhos de Deus é a palavra, o filho de Deus é a palavra final de Deus. Como nós vimos no início do verso 2, nestes últimos dias, falou-nos pelo seu Filho. Deus falou através do seu Filho. Perceba, meus irmãos, que o autor aos Hebreus, ele não pretende diminuir os profetas. Esta não é a intenção. O seu propósito é deixar bem assentada a supremacia de Jesus.
Meus irmãos, vimos até aqui que Deus não deixou de se comunicar com o seu povo. Ele falou por meio do seu Filho, Cristo Jesus. E sua palavra fala a cada um de nós hoje. Agora o autor ele irá mostrar 7 verdades acerca de Cristo, que expressa essa supremacia de Cristo, que intitulei como as 7 grandes glórias do Senhor Jesus Cristo. E essa, a primeira das 7 grandes glórias do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos na parte B do verso 2. O Filho de Deus, ele é o herdeiro de todas as coisas. Está aí, no verso 2, herdeiro de todas as coisas. O título de herdeiro, ele é atribuído a Cristo em sua manifestação na carne. E ao fazer-se homem e vestir-se da sua natureza, ou de nossa natureza, ele recebeu para si essa herança. Ele recebeu para si essa herança a fim de restaurar em nosso favor, em meu favor e em teu favor, o que se havia perdido em Adão. Lembre-se que em Adão todos nós pecamos. Tornamos-nos inimigos de Deus por conta da desobediência do nosso representante federativo. Adão era o nosso representante, o representante de toda a raça humana. E ele desobedeceu. E na sua desobediência, toda a raça humana desobedeceu. Meus irmãos, só começaremos a desfrutar as boas coisas de Deus por direito quando Cristo, que é o herdeiro de todas as coisas, nos admitir em sua comunhão. Logo, todo aquele que é admitido em sua comunhão passa a ser co-herdeiro com Cristo. Isto é uma grande bênção, meus irmãos. É sermos admitidos em sua comunhão. Mas para sermos admitidos na comunhão com Cristo, é preciso, se faz necessário, que eu e você reconheça o nosso estado de pecaminosidade e reconheça que nós carecemos de Cristo, que nós necessitamos de Cristo, que nós devemos declarar que Cristo é o nosso Salvador e é o nosso Senhor. Os escritores do Novo Testamento, eles nunca tiveram dúvida sobre o triunfo final de Jesus. Os próprios discípulos sofreram uma perseguição selvagem, terrível, que nós conhecemos. A igreja primitiva também sofreu perseguição. Os ouvintes, primeiros destinatários desta carta aos Hebreus, também estavam passando por perseguição. Mas, apesar de tudo, jamais eles duvidaram do triunfo final de Jesus Cristo. Eles viviam a certeza que o amor de Deus tinha um respaldo de seu poder e que, no final, os reinos deste mundo seriam do Senhor e de seu Cristo. Meus irmãos, bem faríamos em captar de novo este otimismo que a igreja primitiva nutria, que o Filho de Deus é o herdeiro de todas as coisas. E louvado seja o Senhor por isso. A segunda glória de Cristo que nós aprendemos aqui está na parte final do verso 2, que diz que pelo qual Deus fez o universo, ele é o Criador, por quem fez também os mundos. Está na minha versão. A Jesus, meus irmãos, pertence a ação criadora. Ele estava ativo na obra da criação. Vejamos o que o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses, capítulo 1, verso 16. Diz assim: pois por meio dele, todas as coisas foram criadas, todas as coisas foram feitas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus estava ativo na obra da criação.
Isso também pode ser reafirmado pelo apóstolo João, lá em João, o Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 3, diz assim: por meio dele todas as coisas foram feitas, sem ele nada do que foi feito se fez. A igreja primitiva tinha um grande pensamento. Sustentava que o Filho tinha sido o agente e o instrumento de Deus na criação. Que nas origens Deus, de algum modo, tinha criado o mundo mediante o seu Filho. Estavam imbuídos da ideia de que aquele que tinha criado o mundo seria aquele que recriava a esse mesmo mundo. Aquele que fez o mundo devia ser aquele também que iria redimir. Lembre que em Adão nós pecamos. Toda a criação sofreu as consequências do pecado de Adão. Cristo, ele irá redimir toda a criação. Toda a criação sofreu com a consequência, com a desobediência do nosso primeiro pai, Adão. Veja o que diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 8, verso 22. Sabemos que até hoje toda a criação, ela geme e padece, como em dores de parto. Então veja que a criação, ela sofre a ação do pecado de Adão. Cristo, que fez todas as coisas, ele irá redimir a criação. Ele irá redimir os homens. Ele nos redimiu, aqueles que confessaram o seu nome. Meus irmãos e aqueles que nos visitam nesta noite, nós devemos reconhecer a majestade do Filho de Deus. O Filho de Deus que estava presente na criação, ele é o soberano Senhor de todas as coisas. Ele é Deus e nele toda a criação é restaurada. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Toda a criação é restaurada por meio de Cristo Jesus. No verso 3, nós podemos ver a terceira grande glória de Jesus Cristo, ao qual se revelou a nós, o qual, sendo o resplendor de sua glória. Ele é o resplendor da glória. Jesus é o resplendor da glória de Deus entre os homens. Ele é a luz que brilha, a luz que irradia. Não é uma luz refletida, assim como a luz da lua, que nós sabemos que não tem luz própria. Ele é uma luz que brilha. É interessante que em João capítulo 8, verso 18, Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz e nele não há trevas. No mesmo Evangelho de João, capítulo 1, verso 5, ele diz: e a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Veja o que diz um certo comentarista a respeito do resplendor da glória de Cristo. É que a glória de Cristo é a glória de Deus sendo manifesta na perfeição de sua humanidade, completamente harmonizada com a vontade de Deus. A glória de Deus sendo manifesta na perfeição de sua humanidade, completamente harmonizada com a vontade de Deus. A Jesus pertence a glória original de Deus. É seu resplendor. É a extensão da glória de Deus. Este é um pensamento sublime. Jesus é a glória de Deus sendo revelada aos homens. Vemos, pois, com absoluta clareza, que a glória de Deus não consiste em esmagar os homens ou tiranizá-los, reduzindo-os a uma servidão humilhante, mas em servir aos homens, em amá-los e finalmente morrer por eles. A glória de Deus não é a glória do poder destruidor, mas sim a do amor que sofre, a do amor do poder restaurador.
Na parte B do verso 3, diz que a imagem expressa, Cristo é a imagem expressa de sua pessoa, a expressa imagem do seu ser. E aqui o autor, nessa quarta afirmação, mostrando quem de fato Cristo é, ele considera Jesus da mesma essência divina, de sua substância, de seu ser, ou seja, Cristo é a perfeita representação do ser de Deus. É interessante que, quando a gente vai lá para o original e vê essa expressão, ela tem dois significados. Significa, primeiro, um selo, e segundo, a marca ou impressão. A impressão que o selo deixa na cera. Eu não sei se alguns irmãos lembram filmes de época, quando alguém, principalmente um rei ou alguma autoridade, ia escrever uma carta, e aí, após escrever, ele dobrava, pingava a cera, pegava um selo e imprimia em cima da cera para lacrar aquela carta e mostrar que, de fato, de quem pertence aquela carta. A impressão, ela tem a forma do selo e reproduz exatamente em detalhes a sua forma. É como se fosse hoje um carimbo, né? Carimbo do médico. Quando a gente coloca na receita e você vai olhar, após ela ser impressa na folha, e você olhar para o carimbo, aquilo que foi impresso na folha representa aquilo que está no carimbo. A ideia é essa. Quando o autor de Hebreus quis que Jesus é o caráter do ser de Deus, ele quer afirmar que em Jesus encontra-se a imagem mesma e expressão exata de Deus. Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Isto é tremendo. Isto é maravilhoso. Assim como na imagem, a impressão vê-se como é o selo que a fez, assim também Jesus vê-se exatamente como Deus é. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Jesus, meu irmão, ele não é fragmentário ou incompleto, assim como os profetas. Jesus, ele é a expressão total e exata de Deus. Ou seja, Cristo, Filho de Deus, é completamente igual em seu ser, em glória ao Pai. Veja o que diz no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. A quinta glória que nós vemos acerca de Cristo está na parte C do verso 3, que diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aquele que é herdeiro de todas as coisas, por quem o mundo foi criado, o qual ele é a expressão exata do ser de Deus, resplendor em glória, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A Jesus, meus irmãos, pertence o poder sustentador. Ele não é igual a um relojoeiro que, após criar o relógio, dá a corda e deixa o relógio por si só. Não. Cristo, o seu poder, faz com que tudo siga sua marcha para frente. Ele fala, e por sua palavra poderosa, todas as coisas são sustentadas, preservadas, mantidas em pé, por meio da sua palavra poderosa. Os cristãos primitivos tinham uma compreensão tremenda da doutrina da providência. Eles não pensavam que Deus
tivesse criado o mundo para logo abandoná-lo, deixar o seu próprio destino. De algum modo, em algum lugar, existia um poder na vida e no mundo que conduzia cada coisa e cada vida ao seu fim estabelecido. Veja o que diz em Romanos, capítulo 8, verso 28. Diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Deus, ele age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos aqueles que o amam. Meus irmãos, nós podemos ver aqui que Deus, ele não joga dado. O que é que significa? Não há casualidade no mundo. Nada é por acaso. Não existe acaso. Cristo, governador do universo, ele profere uma palavra e todas as coisas ouvem em obediência a sua voz. Os irmãos lembram quando os discípulos estavam no barco e o mar se agita e eles pensavam que iria morrer? E eles pedem socorro a Jesus que estava dormindo no barco. Jesus apenas profere, o mar e o vento se acalmam. O sustentador, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele profere apenas a palavra e tudo se faz conforme a sua palavra. Creia nisto, que a palavra do Senhor, ele tem poder. Aquilo que Deus fala pode não ser no tempo que a gente quer, mas será executada conforme ele falou. Nenhum outro gesto, meu irmão, é necessário, pois a palavra falada, ela é suficiente. Não precisa de mais nada. Basta apenas Deus, Cristo falar. Igreja do Senhor, vocês têm ouvido com obediência a voz do seu Salvador? Temos ouvido a voz de Deus. Como filhos de Deus, temos obedecido a sua voz. Ele fala hoje por meio da sua palavra. Antigamente falou pelos profetas aos nossos pais. Nos últimos dias falou por meio do seu filho e hoje fala por meio da sua palavra. Nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é suficiente para a nossa vida. Ela é a nossa única regra de fé, prática e conduta. Nós cremos nisto. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela não se torna a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. É nisso que nós cremos. Quando Deus fala, nenhum outro gesto é necessário. Veja o que Cristo diz em João, capítulo 10, do verso 26 ao verso 28. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos afirmei, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu, Jesus falando, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Se você é ovelha do Senhor, você deve ouvir a voz do seu pastor. Será que temos ouvido a voz do nosso Supremo Pastor, Jesus Cristo? Se de fato nós somos ovelhas, nós devemos ouvir e seguir aquilo que diz o nosso Supremo Pastor, Jesus Cristo. Aqueles que amam a Deus, ouvem a voz e obedecem à voz do Senhor. E continuando, meus irmãos, a sexta glória de Cristo, ou uma das grandes glórias de Cristo, das 7, ele fez a purificação dos pecados. Havendo feito por si mesmo
a purificação dos nossos pecados. Lembra que em Adão nós pecamos, caímos da graça de Deus, tornamos-nos inimigos de Deus. Em Cristo, Ele é o sacrifício perfeito. Ele nos purifica de todos os nossos pecados. A Jesus pertence a obra redentora. Ele levou a cabo a necessária purificação dos pecados dos homens. Com o seu sacrifício, pagou o preço e com sua presença contínua liberta do pecado. Veja o que diz em Romanos, capítulo 5, verso 19. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Esta obediência deste único homem, Jesus Cristo, é suficiente para nos purificar de todos os nossos pecados. Meus irmãos, vemos em Levítico, capítulo 16, verso de 29 a 34, que pela lei mosaica, pela lei de Moisés, o sumo sacerdote tinha que fazer uma expiação no dia da expiação, para limpar o povo de Israel de todos os seus pecados. O sumo sacerdote arônico era um pecador e, portanto, fazia seu trabalho de modo imperfeito, porque ele era também pecador. Enquanto que Cristo, como aquele sem pecado e verdadeiramente um sumo sacerdote, realizou a obra de purificação de modo perfeito, porque ele é o sacrifício, a oferta perfeita. Ele não tinha pecado. O sumo sacerdote, nos tempos do Antigo Testamento, necessitava de sacrifícios de animais, primeiro para se limpar, porque também ele era pecador, depois para remover o pecado do povo. Cristo foi simultaneamente o sumo sacerdote e o sacrifício, quando se ofereceu para a purificação dos pecados do seu povo. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Porque o sacrifício de Cristo foi suficiente para perdoar os teus pecados, igreja. Meus irmãos, Cristo, Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, ofereceu de uma vez por todas a si mesmo na cruz do Calvário para expiar os meus e os teus pecados. De um lado, a lei constituiu sacerdotes imperfeitos. Por outro lado, a palavra de Deus, que é o próprio Deus, constituiu um sacerdote perfeito, Jesus. Também, de um lado, a lei constituiu repetidamente sacerdotes. Por outro lado, a palavra de Deus constituiu um só sacerdote para si, Cristo, o eterno Filho de Deus. Não há necessidade mais hoje de sacerdote. Porque o sumo sacerdote se fez carne, habitou entre nós, se entregou como sacrifício em amor à igreja. Por último, meus irmãos, Cristo, que é o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o mundo. Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus, que é o esplendor da glória de Deus, que sustenta pelo poder da sua palavra todas as coisas, que criou o universo, sustenta, mantém, se sacrificou, morreu na cruz do Calvário. Ele assentou-se à direita da majestade de Deus Pai. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Depois de sua obra mediadora estar completa, Cristo ascendeu aos céus e tomou o seu justo lugar de honra ao lado de Deus, ao lado do Pai. De Jesus é a exaltação mediadora. Ele está sentado à direita da majestade da glória de Deus. Ele está ali para interceder por nós, a fim de que, quando nos apresentamos perante Deus, não ouçamos a acusação
da justiça divina, mas sim o amor de Deus por nós. Quando Deus olha para nós, nós ainda somos pecadores, porque ainda nós não temos o corpo glorificado. Mas quando Cristo olha para mim e olha para você, ele vê em você a obra de Cristo. Ele vê em sua vida o sangue de Cristo. O sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário. Ele lavou o teu corpo, lavou o teu coração, lavou todo o teu ser. Cristo vê em você a obra. Deus vê em você a obra que Cristo fez. O cristianismo não tem necessidade de nenhum outro intermediário, meus irmãos. Por causa de Jesus e de sua obra, o acesso a Deus, ele é direto. Lembra que o véu rasgou-se de alto a baixo, que dividia, separava o povo da presença de Deus? Ele foi rasgado. Agora temos acesso direto ao Pai. Não necessitamos de intermediadores. Cristo, ele é o único e o suficiente mediador entre você e Deus. O autor de Hebreus, ele compreendeu a grande verdade que enuncia e que nós devemos lembrar sempre, que não necessitamos de ninguém que nos leve à presença de Deus, senão somente Jesus Cristo. Não necessitamos de ninguém que nos leve à presença de Deus, senão somente Jesus Cristo. Ele é suficiente para te apresentar diante de Deus. Aquilo que ele fez na cruz do Calvário é suficiente para te apresentar santo diante de Deus. Aquilo que ele fez na cruz do Calvário é suficiente para apagar os teus pecados, passados, presentes e futuros. Ele derrubou toda a barreira e nos abriu um caminho direto a Deus. Logo, devemos, então, assumir algumas posturas diante do que ouvimos nesta noite. Primeiro, sabemos que Deus, ele comunica conosco. Deus que se comunica. É um Deus que interage com o ser humano por meio de um processo comunicativo perfeito e poderoso. Falou por meio do seu Filho. Hoje fala por meio da sua palavra. Uma das principais ênfases que o autor atribuiu à palavra de Deus é que ela é autoritativa. A palavra de Deus, ela exerce autoridade sobre as nossas vidas. Ou ela deve exercer autoridade sobre as nossas vidas, se ainda não exerce. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Veja que Deus, que de muitas maneiras e de diversas vezes falou no passado por meio dos profetas, no primeiro século, ou há mais de 2000 anos atrás, falou por meio de Jesus Cristo. Hoje ele fala a nós, em pleno ano de 2023, por meio da sua palavra. E ela deve exercer autoridade sobre as nossas vidas. Ela deve ser a nossa única fonte de alimento espiritual. Ela deve ser a nossa única fonte de fé, regra e prática. Ela tem a palavra para todos os dilemas da nossa vida. Ela é suficiente. Ela é a nossa bússola. Ela é o que guia os nossos passos. Terceiro, a resposta que nós devemos dar a esse Deus que se revelou a nós de diversas maneiras, e por último, uma expressão perfeita por meio do seu Filho, nós devemos obediência e aceitação do novo pacto proposto por Deus. A palavra de Deus deve ser obedecida com diligência, a fim de que o pecado da desobediência dos nossos irmãos antigos do passado,
não sejam repetidos, conforme está lá em Hebreus, capítulo 3, verso 15 ao verso 19. Também você pode ver no capítulo 4, verso 11. A palavra de Deus, ela deve ser obedecida porque ela é poderosa. A palavra de Deus, ela revela os próprios atributos de Deus. Neste caso, o sentido de a palavra de Deus deve ser entendido como se referindo aos atos comunicativos de Deus por meio do seu Filho, Jesus Cristo, pelo qual o novo pacto, ele é restabelecido. E eu concluo nesta noite, meus irmãos, dizendo que por meio de Cristo, o qual Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos, o qual, sendo o esplendor de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, e que um dia irá voltar para buscar a sua igreja, pelo qual derramou seu precioso sangue na cruz do Calvário, em ato de obediência ao Pai, para que cada um que confesse que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o seu Salvador, seja admitido em sua comunhão e passe a ser co-herdeiro com Cristo e desfrute das bênçãos celestiais. Quer ser herdeiro, quer ser co-herdeiro com Cristo? Reconheça que Jesus Cristo é o seu Salvador. Louvado seja Deus por sua palavra, que Deus nos abençoe.